Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Filipe Vanderlei e hoje a gente vai estar conversando aqui um pouco sobre sistema endócrino, né? Assunto do segundo ano. Junto com o sistema nervoso, esse sistema endócrino é importantíssimo porque controla várias ações do nosso corpo. Então, para a gente começar a conversar um pouco sobre o sistema endócrino, é importante que você saiba a diferença entre uma glândula exócrina e uma glândula endócrina. Olha só, a palavra exócrina, exo, significa o quê? Colocar para fora. Então são glândulas que vão excretar substâncias. É o caso da glândula sudorípara, é o caso da glândula sebácea, certo? E várias outras glândulas que a gente tem. Mas também temos as glândulas endócrinas. Endo significa o quê? Dentro, são aquelas que vão colocar substâncias, ou seja, liberar substâncias para dentro do nosso corpo. Então elas vão secretar substâncias, tá certo? Que substâncias são essas? E agora, são os hormônios. O que é um hormônio? Um hormônio é um mensageiro químico que vai ser liberado na nossa corrente sanguínea para atingir uma determinada célula-alvo ou um conjunto de células-alvo. Então esse é o nosso primeiro passo, é diferenciar uma glândula exócrina de uma glândula endócrina. Não esqueça, exo, fora, excreta, endo, dentro, secreta, beleza? Agora eu vou te mostrar uma figura com as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. Lembrando que o sistema endócrino a gente vai estudar exatamente essas glândulas e seus hormônios. Segura aí, meu filho. Então aqui está a nossa figurinha, né, com as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. A primeira glândula aqui, ó, é a hipófise, né? Ela é formada por duas porções. A gente vai ter a porção anterior, chamada de adenohipófise, e a posterior, chamada de neurohipófise, né? Abaixo da região aqui da hipófise, chegando na garganta, a gente vai encontrar a tireoide, que é essa glândulazinha que acompanha aqui, ó, o mouse, ó, a tireoide, beleza? E por baixo da tireoide, atrás da tireoide, a gente vai encontrar, ó, 4 pontinhos assim, ó, bonitinho, que é chamado de paratireoide, né? São as glândulas que vão produzir o paratormônio. Mais na frente aí na aula eu vou falar disso aí, belezinha? Então abaixo aqui, ó, a gente vai encontrar também o pâncreas, que vai ter a função, né, endócrina e exócrina. Lembrando que a gente está estudando o sistema endócrino, então a gente vai ver a função do pâncreas endócrino, né, com sua produção de insulina e glucagon. Aqui, ó, em cima dos rins a gente vai encontrar as glândulas suprarrenais, olha ela aqui bem bonitinha, uma e a outra suprarrenal, que aí vai estar liberando adrenalina, vai estar liberando cortisol, né? E por último a gente vai encontrar as gônadas, que aí no homem a gente vai ter o testículo. Tá aqui o testículo, e no caso da mulher a gente vai encontrar os ovários. Pronto, galera, depois dessa imagem, dessa explicação, a gente vai começar agora a trabalhar com a primeira glândula, que é a hipófise. Olha só, a hipófise, como você viu na imagem, ela é formada por duas porções, por dois pedaços. É como se a gente estivesse entrando na cabeça de uma pessoa. A gente vai ter a parte anterior, que é a parte da frente, e a parte posterior, a parte de trás. Então a hipófise ela é dividida em duas porções, hipófise anterior e a hipófise posterior. Em uma outra aula de embriologia, quando a gente for liberar, você vai ver como é feita a formação, a origem embrionária dessa glândula. Você vai ver que tem um pedaço dela que vem do encéfalo, ou seja, do cérebro, que arreia e forma a neurohipófise, que é a parte posterior. E um pedaço dela que é formado do teto da garganta, que é a adenohipófise. Então a hipófise ela é dividida em duas porções. A porção da frente, que é anterior, também chamada de adenohipófise, e a porção de trás, que é chamada de neurohipófise. Beleza? Pegou isso aí? Agora preste atenção. O hormônio da neurohipófise, a neurohipófise ela não tem nenhum hormônio. Ela não produz nenhum hormônio. Quem produz o hormônio é o hipotálamo. O hipotálamo está lá no nosso encéfalo, certo? E ele vai produzir dois hormônios, que é o ADH, está aparecendo aí, o ADH, que é o hormônio antidiurético, certo? E a ocitocina. Esses dois hormônios aí são produzidos pelo hipotálamo e armazenados na neurohipófise. Então o primeiro detalhe é esse.
neurohipófise não produz hormônio. Cuidado com isso, muita gente confunde. Ah, a neurohipófise liberou ocitocina. Não libera hormônio. Quem produz o hormônio é o hipotálamo. Quais são os hormônios? ADH, antidiurético, e a ocitocina. Então o ADH, que é o antidiurético, a sua função é fazer a reabsorção de água nos rins, certo? Então a gente precisa disso aí para que a gente não perca muita água. Por isso que quando você está bebendo, você não bebe, uma pessoa está bebendo, né, está ingerindo bebida alcoólica, o álcool corta o efeito do ADH. E aí, o que é que vai acontecer? Me responda aí em casa, dê um grito. Quem está bebendo vai urinar mais ou menos? Mais, né? A sua urina, ela vai estar mais clara ou mais escura? Mais clara. Tudo isso por quê? Porque você está perdendo água, porque o álcool cortou o efeito do ADH. E aí, no outro dia, o que é que vai acontecer com você? Você vai acordar com a boca seca, vai acordar com dor no corpo, nas juntas, dor de cabeça, a famosa ressaca. Ó, eu falei de ressaca agora, um monte de gente aqui no estúdio deu uma risadinha. É isso que vai acontecer, é a ressaca, ou seja, você perdeu água, porque o álcool cortou o efeito do ADH. Então o ADH está relacionado com essa reabsorção de água. E a ocitocina? A ocitocina ela está relacionada com... tem duas funções no corpo da gente. No caso da mulher, a primeira, ela vai aumentar as contrações uterinas. Então na hora do parto vai ter uma liberação de ocitocina. Tome liberar ocitocina, tome contração, ocitocina, contração, ocitocina. Nasceu um menino. Tá aí, a ocitocina ela vai fazer a contração da parede do útero e também vai fazer a contração, ou seja, vai fazer com que o seio da mulher ela libere o leite materno. Ó, não é produzir. Quem produz é a prolactina, o hormônio que a gente ainda vai ver. Mas quem faz ela liberar é exatamente essa ocitocina. É por isso, faça o teste. Se você tiver um irmãozinho, tiver um filho, não sei quem está assistindo, né, o vídeo, se você vê uma criança no lado de sua mãe lá, ela recém-nascida, se a criança chorar, a mamãe na hora, o leitinho, ó, pra fora. Aí você pensa, oxe, como é que pode? O peito pensa, como é que o peito escutou? Não, é exatamente isso. Ela vai estar escutando o choro da criança e vai estar produzindo o quê? Ocitocina. E aí vai fazer com que tenha expulsão, ou seja, faça com que o leite saia. Beleza? Então, esses dois hormônios aí são produzidos no hipotálamo e armazenados na neurohipófise, que é a parte posterior. Tranquilo? Quais são os dois hormônios? Ocitocina e o ADH, antidiurético. Massa? Pronto, galera. Agora a gente vai ver a parte anterior da hipófise, que é a chamada de adenohipófise e seus hormônios. Essa daí é atuante, essa sim produz vários hormônios, ao contrário da neurohipófise. Beleza? Só um detalhe, uma observação. Essa glândula que a gente está estudando, a hipófise, ela é também chamada de glândula mestra. Por quê? Porque você vai ver agora que ela tem a função de liberar hormônios para o nosso corpo e ela vai estimular também com que outras glândulas produzam seu hormônio. Por isso que ela é chamada de glândula mestra. Então o primeiro hormônio que a gente vai estar estudando, ó, tá aparecendo aí, é o GH, certo? Também chamado de somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. Olha só, ele está relacionado com o crescimento dos ossos e do músculo, tá? Então uma pessoa que durante sua infância produziu muito GH, ela vai crescer muito e vai ter, ó, gigantismo. Ao contrário agora, se ela produziu pouco GH, ela vai ter o nanismo. Agora, tem gente que diz assim, ah, eu tenho 18 anos, 17, eu não cresci. Meu sonho era ficar grande, tá ligado? Pra bater nos caras. Ou então eu quero ir pra academia e vou tomar GH. Não tome. Por quê? O que é que vai acontecer? Se você tomar GH, depois do período correto, vai acontecer o crescimento das extremidades do seu corpo. Vai crescer, ó, sua mão, vai crescer a sua testa, seu queixo, seu nariz. Pênis não. Ei, você aí, eu vou tomar pênis. Pênis não cresce, meu filho. Pênis não tem osso.
Beleza? Então não pensa assim, eu vou tomar porque eu vou ficar forte. Caso você tome, pode dar a acromegalia. É uma má formação dos ossos. Eu vou te mostrar a imagem, olha a imagem aparecendo da acromegalia, meu filho. Beleza? Então o GH, é o hormônio somatotrófico, está relacionado com o crescimento. Massa? Outro hormônio produzido pela adenohipófise é a prolactina. Prolactina está relacionado com a produção do leite materno. Lembrando que prolactina vai produzir leite e a ocitocina vai fazer com que tenha a liberação desse leite. Beleza? A prolactina então está relacionada com a produção do leite materno. E no homem, será que tem prolactina? Tem. Eita! Então quer dizer que eu produzo leite? Não. Você não vai produzir leite. A prolactina no homem ela está relacionada com a ajuda, né, na regulação da testosterona, que é o hormônio masculino. Beleza? Pronto, galera. Outro hormônio também produzido pela adenohipófise, a hipófise anterior, a gente tem o gonadotrófico. São aqueles que vão ser produzidos nas gônadas, ou seja, a gente tem o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que vai agir sobre as gônadas para fazer a formação de gametas. Então o FSH vai estar ajudando você a formar os seus gametinhas. E o LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante no homem vai estar ajudando, age sobre a produção de testosterona. E na mulher vai ajudar na produção da ovulação. Então esses dois hormônios, FSH e o LH, que são chamados de gonadotróficos, certo? A gente vai ter uma outra videoaula mais pra frente, a gente vai estar liberando. Então, ó, não deixa de se inscrever no canal, que vai ter novidade toda semana, beleza? A gente vai estar liberando uma aula sobre ciclo menstrual. E aí você vai ver o LH e o FSH mais a fundo, belezinha? Olha, outra coisinha. Você percebeu que agora a gente viu, ó, gonadotrófico, a gente viu outro hormônio somatotrófico, tudo produzido pela adenohipófise. Então a maioria desses hormônios que tem esse sufixo trófico, o que é trófico? É o que? É estimular, é crescer. Por isso que quando você vai para academia, você quer fazer um treino para hipertrofia, ó, trofia, você vai estimular, você vai fazer o que? Crescimento. Então, ó, esse é um bizu. Então o próprio nome, ele já vai te ajudar, vai te explicar já. Então, por exemplo, gonadotrófico. Eita, gonadotrófico estimula quem? As gônadas. Ó, somatotrófico estimula o crescimento. Beleza? E o último agora que a gente vai ver, tá aparecendo aí também, é o tireotrófico. Esse daí, ó, trófico. Então ele faz o que? Estimula quem? A tireoide. Ou seja, é um hormônio que vai fazer com que a tireoide produza seus hormônios. Vai estimular, deixar ela estimuladinha. E aí eu quero ficar estimulada. Pronto, tireotrófico. Beleza? Por isso que a hipófise é chamada de glândula menstrual. Ela já começou a controlar a ação de outra glândula. Massa, galera? Pronto, galera, agora a gente vai começar a falar da tireoide, aquela glândula que está aqui, ó, no nosso pescocinho. Então a hipófise acabou, já era, tchau, os hormônios da hipófise. Dá uma pausa aí, qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma estudadinha de novo. Então na tireoide a gente vai ter, primeiro, T3 e o T4. Aí você às vezes pode estar olhando, mas por que o nome desse hormônio é T3 e T4? Olha, ele é chamado de T3 porque ele tem 3 átomos de iodo junto com um aminoácido que é chamado de tirosina, e aí forma a T3. E pode ser chamado também de triodotironina, é o nome do hormônio. E o T4? Já sei. T4 é porque tem quantos átomos de iodo? 4. Junto com quem? Com o aminoácido que é a tirosina. E aí forma um hormônio que é T4, tiroxina. Tá? Então esses dois hormônios T3 e T4 estão relacionados com o metabolismo do nosso corpo. Ou seja, o cara que produz muito T4, a tiroxina, o cara tem muita produção de tiroxina. O que é que vai acontecer? O seu metabolismo vai ser o quê? Acelerado. Então o cara, ó, vai ser aquele cara agitado, muito acelerado. E aí, temperatura corporal dele, ó, é quente, ele é quentinho, velho. Já o cara que produz, né, pouco T4,
ele vai ter um metabolismo mais lento, mais devagar. Então isso aí é chamado de hipertireoidismo, quando o cara tem muita produção de T4, muito acelerado, então o metabolismo dele é acelerado, é hipertireoidismo. E quando o cara tem pouca produção de T4, da tiroxina, ele vai ter hipotireoidismo, é aquele que trabalha mais lento, mais devagar. Tranquilo? Então, esses dois hormônios, T3 e T4, está relacionado com o metabolismo. Outro hormônio também produzido pela tireoide é a calcitonina. A calcitonina, quando ela cai na corrente sanguínea, ela vai estimular uma célula dos nossos ossos, que são os osteoblastos. E com isso vai acontecer o quê? Vai acontecer a retirada de cálcio da corrente sanguínea, mandando esse cálcio para os nossos ossos. Beleza? Outra glândula importante que a gente vai encontrar no nosso corpo é chamada de paratireoide. A paratireoide, ela vai estar situada na região do pescoço, ali juntinho das tireoides. São 4 glândulazinhas que a gente tem, que ela vai estar liberando um hormônio que é chamado de paratormônio. Olha, o paratormônio, ele faz a ação inversa, né, da calcitonina. O paratormônio, ele faz o seguinte, ele retira agora o cálcio dos ossos e manda para a corrente sanguínea, certo? E a calcitonina, que é produzida pela tireoide, faz a ação inversa. Ela retira cálcio da corrente sanguínea e manda para os ossos. Isso aí é chamado de feedback negativo. Então, enquanto um produz, o outro para de produzir. Um produz, o outro para de produzir. Agora, só uma pequena observação. A gente está falando aqui de cálcio. Galera, preste atenção. O cálcio é importantíssimo. É um íon poderosíssimo. Só para você ter ideia, eu vou te dar 3 coisinhas aí simples do cálcio. Primeiro, coagulação do sangue. Eita, se não tiver cálcio, não tem coagulação do sangue não. Tem não. Ah, você pode estar dizendo, grande merda. Leva um corte para tu ver como é que vai coagular o sangue, tá? Segundo, contração muscular. Para que tenha contração muscular, você precisa de cálcio. E aí, ó, pensa agora, diafragma, como é que o diafragma vai mexer? Coração, as artérias, seu corpo, pronto, lascou. E agora? E por último, eu vou te dar aí um terceiro exemplo, seria os impulsos nervosos. Então, para que ocorra impulso nervoso, é importante que você também tenha cálcio na corrente sanguínea. Esse cálcio não pode estar variando não, ele tem que estar lá, ó, tem que ter cálcio, beleza? Pronto, chegamos agora em outra glândula que é o pâncreas, né? O pâncreas, ele vai estar produzindo 2 hormônios que é a insulina e o glucagon. Galera, a insulina e o glucagon são os 2 hormônios que são produzidos pelo pâncreas endócrino. Lembrando que essa glândula, ela tem função mista. Ela tem a função endócrina, que é a que a gente está estudando agora nessa aula, e também tem a função exócrina, né? Quando ela vai liberar outras secreções para o sistema digestório. Beleza? Então, já que vai importar para a gente a parte endócrina, então ela vai produzir 2 hormônios. Quais são os 2 hormônios mesmo? Insulina e o glucagon. O que a insulina faz, Filipe? Ela vai retirar açúcar da corrente sanguínea, ou seja, glicose da corrente sanguínea, e vai armazenar, estocar essa glicose na forma de glicogênio no fígado. Então, quando a gente tiver com excesso de energia na corrente sanguínea, a insulina ela é jogada, ela é lançada, forma glicogênio e guarda no fígado. Já o glucagon vai fazer o contrário. O glucagon agora ele vai pegar esse glicogênio, vai quebrar e vai jogar na corrente sanguínea. Opa! Como é o nome disso aí que a gente estudou já lá há pouco tempo? Isso, garoto e garota. Feedback negativo. Outro exemplo de feedback negativo. Insulina e glucagon. Insulina, o que ela vai fazer? Ela vai retirar, ou seja, açúcar, retira açúcar da corrente sanguínea, guarda na forma de glicogênio no fígado. E o glucagon vai fazer o contrário. Quebra esse glicogênio, joga na corrente sanguínea. Beleza? Então, ó, o cara que tem problema nessa glândula, né, nesse pâncreas, problema de insulina, ele vai desenvolver o que a gente chama de diabetes. Então a gente tem 2 tipos de diabetes. A gente vai ter a diabetes insípidos, que é aquela que o cara vai ter, ó, muita diurese, ou seja, o cara vai urinar muito. Geralmente o cara que tem diabetes insípidos, ele urina em média por dia de 12 a 15 litros.
Caraca, bicho, isso tudinho. É, meu velho. Mas também ele vai ter que tomar o quê? Muita água. Ele tem que fazer a reposição de água. E ele também vai ter um problema, ó, no ADH, aquele hormônio que a gente viu lá no começo da aula, né? Um problema no ADH, ele vai ter, ó, ele vai ter diurese, não vai conseguir reter água. Isso aí é chamado de diabetes insípidos. Já o outro tipo de diabetes que a gente tem é a diabetes mellitus, tá? Mellitus, ó, mel, é hiperglicemia. É o caso do cara que vai ter que tomar agora, ó, insulina, meu velho. E a gente tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. Olha aqui, ó, tipo 1. O tipo 1, você lembra, ó, um I, infantil. Geralmente o tipo 1, ela é mais ocasionada na infância, na adolescência. É aquele menino que tem muita glicose no sangue, porém suas células, meu filho, passa fome, não tem o que comer. Aí o cara lá, se dana a queimar gordura, o corpo dele, as células para se alimentar, vamos queimar gordura, o cara fica, ó, magrinho. Então, ó, primeira, infantil, o cara fica magrinho. E de insulina, o cara vai ter que fazer reposição de insulina. Já do tipo 2, ó, vamos ver, geralmente é ocasionada quando o cara tá mais velho, é aquele titio seu, ó, que desenvolveu agora a diabetes e tal, é do tipo 2, tá? Essa do tipo 2, ela vai ter um problema que é uma falta de um receptor, ou seja, a membrana do cara lá não tem o receptor. Então, na maioria das vezes, o cara nem precisa tomar insulina. Por quê? Porque ele não tem como fazer a recepção da insulina. Não tem um receptor. Então, ele vai precisar o quê? Atividade física. Na maioria das vezes, é passada atividade física. Em alguns casos, é que é produzido, ou seja, é recomendado o uso da insulina. Belezinha? Outra glândula importante são as suprarrenais. São aquelas glândulas que estão em cima lá dos nossos rins, né? As suprarrenais, ela vai liberar a adrenalina e a noradrenalina. A adrenalina, ela é um hormônio que é produzido em fuga. Você tá com medo, assustado, uma fuga, um negócio, ou por uma paixão. Um exemplo, você aí, ó, menino bom, apaixonado pelaquela garota lá do colégio. Aí você viu a garota, o que é que vai acontecer? Coração, ó, acelera, calafrio, certo? Ritmia lá virado, sua pupila, ó, pum, dilatou. Isso tudinho é efeito exatamente da adrenalina. E a noradrenalina é outro hormônio. Esse hormônio, ele é utilizado mais como um transmissor, tá? É mais um transmissor. E outro hormônio que também é produzido é o glicocorticoides, né? Que o principal dele é o cortisol. O que é que o cortisol ele vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem para fazer a quebra de proteína e de gordura para a produção de açúcar, massa. Pronto, meu filhinho, minha filhinha, chegamos agora no testículo. Ó, tá terminando a aula, hein? Então chegamos agora no testículo, e o testículo é uma glândula que vai produzir testosterona, que é o hormônio masculino. Mulher também produz testosterona, só que em menor quantidade, tá beleza? Mas aí no homem, a testosterona, ela vai ser responsável pelas características secundárias, ou seja, aparecimento, ó, de pelo, né, crescimento muscular e outra, comportamento sexual. É, cara, comportamento sexual está relacionado também com sua taxa de testosterona. No caso da mulher, o ovário, ela vai estar produzindo estrógeno e progesterona. O estrógeno, o principal estrógeno feminino que a gente tem é o estradiol. O estradiol, ele vai fazer a preparação do útero feminino para, né, o ato sexual lá, a formação do feto, e pelas características secundárias da mulher, ou seja, aumento do quadril, aumento dos seios, né, para deixar a mulher preparada. Já a progesterona vai estar relacionado com o equilíbrio do ciclo ovariano. Então esses hormônios estrógeno e progesterona da mulher vai fazer essas funções, e a testosterona, no caso do homem, vai estar relacionado também com as características secundárias. Belezinha? Uou! Terminamos agora a nossa aula de sistema endócrino. Ah, que peninha! Terminou, né? E aí, ó, vou pedir a você o seguinte: se você gostou,
dá um legalzinho lá embaixo, tá? Bota o teu comentário, tá com uma dúvida? Posta lá, que a gente vai estar visualizando aí, vai estar tirando tuas dúvidas. Outra coisa, se inscreve no canal, que a gente vai estar postando coisas novas constantemente para estar te ajudando. Beleza? Fica com Deus, valeu!